Calma, que eu estou colocando o microfone, muita calma. Tudo certo aí? Obrigado, a equipe de som, sempre me ajudando, me auxiliando aqui. Nós estamos na terceira mensagem dessa série sobre calma. A vida em outro ritmo. A vida não no nosso ritmo, mas a vida no ritmo da graça de Cristo Jesus. Então, obviamente que essa série é uma série de treinamento, né? É uma série que você vai exercitando o seu interior. Não é assim, um passe de mágica, né? Deus faz milagres, o Espírito Santo fala aos nossos corações, mas a maneira mais comum de Deus trabalhar em nossas vidas é fazendo com que a gente compreenda a palavra dele e a gente participe no que Paulo chama nas suas cartas do desenvolvimento da salvação, que é o processo de santificação. Então o Espírito Santo mostra o caminho, toca os nossos corações, mas nós também temos a responsabilidade nesse processo de sermos mais parecidos com Cristo Jesus. E como é difícil, né? Não sei para você, mas para mim tem sido acalmar o meu coração. Quem aqui praticou o exercício da semana passada? Levante a mão. Né? Olha, temos 1, 2, 3, né? 4, temos bastante. O pessoal levanta a mão assim, quase que eu não enxergo, né? Então, quem aqui foi impulsionado pela sua digníssima esposa a fazer os exercícios, né? Alguns foram impulsionados, né? Eu falei, um dos exercícios era, lembra aquele exercício de ir no mercado? Eu não gosto de ir no mercado, daí minha esposa aproveitou para, você vai no mercado, porque o pastor da igreja dela falou que tinha que ir no mercado, né? Aí eu falei, ótimo, né? Ela falou, ela vai ficar olhando para ver se eu empurro os carrinhos para o lugar e tal. Só que assim, eu senti um pouquinho de maldade no coração. Ela me levou no açaí. Gente, aquele estacionamento carrinhos e mais carrinhos. Foi totalmente intencional, né? E depois do açaí, ela falou, já que a gente aproveitou e vamos passar no caminho, a gente vai na Meripan lá e também, mas não sei na onde e tal. Foi uma tarde, assim, cheia de exercício para a alma, né? Você levar o carrinho, você fazer a sua parte. E aí se reclamar, né? Porque você está servindo com amor a sua esposa, as suas filhas e por aí vai. O texto da nossa reflexão nessa manhã se encontra lá em Provérbios. Provérbios capítulo 6, do verso 6 ao verso 11. Provérbios capítulo 6, do verso 6 ao verso 11. Um texto que talvez seja conhecido de muitos. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma sonequinha, cochilando um pouquinho mais, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Até aí. O tema da nossa mensagem, da nossa reflexão hoje é esse: lentidão profana. Nós estamos desacelerando, nós estamos buscando a calma, mas existe também uma lentidão profana. Antes de a gente aprofundar essa camada, eu vou começar com uma pergunta simples. Quando você vê um bebê engatinhando ou andando por aí, né? Eu acho que eu vi hoje pela manhã o Mateu caminhando ali ao fundo, né? Quando você vê um bebê caminhando, né? Ai, que belezinha, fofinho e tal, mas ele está caminhando em direção a uma tomada, e ele vai colocar o dedo ali no buraquinho da tomada. Nós adultos atuamos para proteger essa criança como? Com calma ou com pressa? Pergunta simples? Pressa. Óbvio, pressa. Por quê? Aqui, a pressa é sagrada. Nesse momento, a pressa é santa. A pressa é graciosa nesse momento específico. Por quê? Simples, trata-se de uma situação emergencial. Tem um pequeno ali enfiando o dedo na tomada, né? E não só contente com o dedo, ele está ali com um garfo, né? Condutor de eletricidade. Aí você tem que largar tudo, jogar copo e tal, correr para acudir aquela criança. Então ali é uma situação emergencial. Situações emergenciais, irmãos e irmãs, necessitam de pressa.
Puxa, que óbvio isso, né, pastor? É tão óbvio que a gente não presta atenção. Por quê? O problema, meus queridos irmãos e irmãs, é quando a nossa vida se encontra numa constante urgência. Nós transformamos tudo na nossa vida em situações emergenciais. Qualquer e toda situação se tornou urgente. E a gente já vai entender o porquê que isso acontece. Nossas almas não foram criadas para essa vida em constante pressa. Deus não nos desenhou dessa maneira. Porém, também não fomos feitos, num outro sentido, para o desperdício dos nossos dias também. Para ficar, como o texto bíblico diz, como preguiçoso. Então, se há uma calma sagrada para o ritmo das nossas vidas, há também o cuidado para não cairmos numa lentidão profana. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui nessa manhã, porque o texto que nós lemos, ele é de autoria do rei Salomão, o homem mais sábio do Oriente, que traz uma advertência contra a preguiça, e ele faz isso utilizando de uma imagem dominante, que é a imagem da formiga, e a formiga como exemplo e modelo de diligência. Então ele coloca ali num contraste a formiga versus o preguiçoso. E o verso 6 vai dizer, observe a formiga preguiçoso. Olhe para a formiga, dê atenção para ela, reflita nos caminhos dela. Perceba como ela desenvolve, seja sábio olhando para a formiga. O preguiçoso, ele obviamente ele é culpado por não trabalhar o necessário. Do outro lado, a formiga, ela é elogiada por quê? Ela é elogiada porque ela faz o que se deve fazer na estação correta. Ela faz o que deve ser feito no tempo certo. Então nós temos um contraste aqui entre uma lentidão graciosa da formiga e a lentidão profana do preguiçoso. Porque se você prestar atenção, a formiga não é rápida. Ela não é um dos animais mais rápidos, mas ela tem uma constância, ela tem uma calma sagrada, enquanto o preguiçoso uma lentidão profana. Perceba que a formiga ela não é elogiada, e isso é muito importante para nós na nossa geração. Ela não é elogiada por ser uma workaholic. Não é. O ponto não é esse. Ela trabalha na estação certa, para prover alimento. E depois ela ter um tempo de descanso. Então ela já nos dá duas lições preciosas. A primeira é que a formiga, ela não procrastina. O que deve ser feito hoje, ela faz no hoje. Ela faz no agora. Ela não deixa para depois, ela não deixa para amanhã. Ela naturalmente nos leva a essa segunda lição, que é o que se faz no tempo certo, necessita ser feito. Não necessita ser feito com pressa, faltou um não ali. O que se faz no tempo certo não necessita ser feito com pressa. Quando você faz no tempo certo, isso não se torna urgente. O que a gente pode aplicar aqui de imediato? Que talvez muito da sua agenda se tornou bagunçada, se tornou urgente, se tornou emergencial, porque você deixou para depois. Porque você procrastinou. Porque a sua mãe está falando para você limpar aquele quarto há 2 meses. E aí, quando ela estoura, você corre total na urgência para limpar. Né? Quando ela fala, se eu chegar do trabalho e isso estiver dessa maneira, você vai se lascar. Eu não tenho tempo, mãe. Claro, a mãe deu 2 meses para você, mas você deixou para depois. Isso acontece com as metas do trabalho também. Isso acontece na vida adulta também. Você deixou para depois e isso se tornou urgente. O prazo que antes era confortável se torna curto. Você decidiu de fazer última hora, o planejamento da sua empresa, você deixou para a última semana escrever o artigo da pós-graduação, e aí você está agora 3 noites sem dormir, você deixou para os últimos dias entregar as metas para o chefe, você deixou justo, faltando 3 ou 4 dias, de levantar toda a documentação para o imposto de renda, agora está com medo da multa, apesar que se você está preocupado com isso, você já está multado, porque o prazo já se encerrou, tá? No mês passado. Ah, sério, pastor? Em nome de Jesus, não acorde para isso, não. Né? Faça no tempo certo. Está assustado porque tem que pagar os boletos e não provisionou, e entre outras coisas que se tornaram urgentes e apressadas. E olha só que interessante, fazer as coisas com calma não é preguiça.
Fazer as coisas no tempo certo não é preguiça, porque a formiga não é preguiçosa. A formiga vai calmamente preparando a vida dela para o inverno. E no momento certo ela vai descansar. No momento certo ela vai desfrutar daquele momento tranquilo, porque ela trabalhou antes. Ao passo que o preguiçoso, que vive essa lentidão profana, no final de tudo o texto bíblico diz que ele tem a vida arruinada. E é pego de surpresa. Né? Ele é pego de surpresa porque ele é preguiçoso e ele não percebeu isso. Do que se trata essa lentidão profana? Observe novamente os versos 9 e 10. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. É claro que a preguiça, numa primeira camada, é você não fazer o que deve ser feito. Eu acho que isso, o texto é muito claro, e a gente nem precisa desenvolver esse aspecto, que é objetivo. Objetivo. A preguiça te impede de fazer aquilo que deve ser feito. Eu quero trabalhar com você nessa manhã uma segunda camada relacionada a essa preguiça. Que nós não podemos perder de vista que a formiga é o exemplo de diligência, relacionado tanto ao que se deve fazer, quanto ao como e o tempo de ser feito. Então o texto bíblico ele é muito profundo. A lentidão profana é aquela ação que se torna lenta porque ela não foi feita no momento ideal. Ela não foi cuidada. O preguiçoso não cuida, o preguiçoso não observa. Ou até mesmo o que deveria ser feito foi substituído por uma outra coisa. Ao invés de fazer X, foi lá e fez Y. Gastou o seu tempo fazendo Z, fazendo W, fazendo Y e não fazendo o X. Que lentidão profana é essa? Que eu estou em movimento, mas eu estou fazendo outras coisas e não o que deve ser feito. O nome disso é procrastinação. Muitas pessoas têm dificuldade com isso. E a procrastinação não é ficar fazendo nada. Quem procrastina sabe que não está fazendo nada, está fazendo outra coisa. Então a procrastinação é fazer qualquer outra coisa, menos a que deve ser feita. E aí que mora o perigo. Quem procrastina, vai e faz outra coisa, menos o que deve ser feito. E esse é um dos sintomas do pecado, que nessa camada mais profunda da preguiça, é chamado de assédia. Assédia. Do termo grego, akedia, a gente tem um prefixo a de negação. Né? Sem ou não, contra, quedia, cuidado. Então, podendo ser transliterado, né, ou traduzido ao pé da letra, como a falta de cuidado. Ou não se importar, que em última instância é um estado em relação à vida, a tudo e a todos, numa espécie de tédio espiritual. É um estado de apatia, de tédio. Tédio de tudo, tédio de todos, tédio do espírito. A sensação é meio que o desejo de estar em qualquer lugar, menos naquele lugar que você está. Puxa, eu queria estar em qualquer lugar, fazendo qualquer outra coisa, menos aqui. Fazendo qualquer outra coisa, menos estar fazendo isso. Quem nunca disse essa palavra, essa frase, algo semelhante assim? A assédia é uma camada mais profunda desse pecado espiritual da preguiça. Eu sei que muitas pessoas possuem a facilidade para assumir que procrastinam. Esse é um sintoma. Se você já identificou isso na sua vida, esse é um sintoma da assédia. Eu sei que muitas outras assumem a sua falta de atenção e foco para o que deve ser executado e vivem o que hoje a sociedade chama de hiperatividade vazia. Esse é um outro sintoma. Super ativo, mas com outras coisas, um outro sintoma. Mas ambos são sintomas de uma lentidão profana do pecado relacionado à preguiça. E falar isso com todas as letras nos incomoda. Isso nos tira da zona de conforto. Porque assim, você falar que você procrastina, você até fala assim em público. Agora você falar, eu sou preguiçoso, você não gosta de falar, né? Preguiçoso é muito sério, né, pastor? Isso daí é mais profundo. Mas a procrastinação é um sintoma dessa preguiça espiritual. Eu não vou entrar no mérito aqui de quem tem ou quem não tem um diagnóstico, seja real ou seja forjado. Infelizmente a gente trabalha também com diagnósticos aí psicológicos forjados,
que são utilizados de muleta para justificar a sua procrastinação ou dizer com todas as letras que você tem hiperfoco. Só que seu hiperfoco é só em TikTok, é só no YouTube, é só no Instagram e é só em joguinho. Né? Eu estou para conhecer alguém que tem hiperfoco para capinar um lote. O hiperfoco para o meu foco é ver as coisas no seu devido lugar. Então, mamãe, essa louça não pode ficar assim. Porque me dá um arrepio ver tudo desorganizado. Eu vou lavar para você. Esposa, pode ficar tranquila, que cada coisa vai ficar no seu lugar. Então, é claro que tem pessoas que têm algumas dificuldades diagnosticadas, e isso precisa ser tratado. Mas tem muita gente utilizando isso como muleta ou criando isso na sua própria mente. Nem passou por nenhum profissional para ser avaliado ou diagnosticado, mas ela já se autodenomina, não, eu não consigo. Né? A gente vê isso nas escolas, a gente vê isso. Eu dou aula para seminaristas. Né? Aí o cara não entrega o trabalho no prazo, aí ele lança essa carta super trunfo. Pastor, eu tenho dificuldade com atenção, com data e tal. E ao mesmo tempo a gente estava na reunião dos professores tratando, né, sobre esses alunos. Porque de repente, numa sala de 30, né, 29 agora são neurodivergentes. Então tem alguma coisa que não está batendo, né? E aí a gente estava conversando sobre como a gente poderia tratar com quem realmente tem essa dificuldade, vem com laudo e que precisa daí de um cuidado gracioso, e como tratar com o pessoal que vem na malandragem, né? Que antes era o cachorro comer o meu trabalho, agora ele mudou, eu tenho um diagnóstico, pastor. E aí nessa conversa foi interessante porque um dos professores parou a reunião e falou assim: meus irmãos, é difícil, né? Porque a gente tem que cuidar daqueles que realmente sofrem com isso. Porque é sério. Porque eu tenho TDAH, ele falou. Só que todo mundo parou para olhar para ele. Porque ele é o professor que é mais organizado. É o professor que entrega no prazo as notas, que não erra as faltas. E aí a gente virou e falou assim: sério isso? Como assim? A gente ficou agora surpreso pela sua postura. Aí ele respondeu, ele falou assim: porque eu sou diagnosticado com TDAH, eu tenho uma atenção dobrada, e a minha vida é essa luta contra a tentação de não me perder. Então eu cuido e sou diligente naquilo que Deus me vocacionou. Ou seja, ele se esforça 2 vezes mais que nós, que às vezes não tenho nenhum problema, mas acaba deixando para depois. Então não é desculpa. Ele falou assim: eu posso dizer que não é desculpa. Ele falou: mas a gente tem que cuidar e dar um direcionamento e ferramentas para essa pessoa trabalhar. Né? Então, não vou entrar nesse mérito, fecha parênteses aqui. O fato é que assédia, né, ou assidia, se você entrar hoje, o vocabulário mudou, é um termo grego transliterado, talvez você encontre no Google por assídia. O fato é que assédio é biblicamente um pecado. A procrastinação é uma lentidão profana, inclusive nas áreas espirituais. A Bíblia não fala para o preguiçoso: olha, está tudo bem você ter um hiperfoco em sonequinha. Não, ela fala claramente: você tem que olhar para a formiga. Você tem que aprender com a formiga. Você tem que ser sábio olhando para a formiga. Então a Bíblia trata dessa maneira. São Tomás de Aquino, por exemplo, chamou o desinteresse espiritual de pecado derivado da preguiça. A doutrina da Igreja Católica não tem crise nenhuma de colocar como 7º pecado capital a preguiça. Fala com todas as letras. Mas como que isso se dá numa situação, pastor? Como que essa assédia acontece e se desenvolve? Ela revela um cansaço da alma apressada que chegou por alguma razão, por alguma rota não sustentável, uma rota sem margens, num esgotamento de uma jornada da vida, num limite. E de repente tudo, menos a sua vida, menos a sua história, menos a sua jornada, é bom. Tudo é melhor. O do outro é melhor. É como se a grama do vizinho, de fato, fosse mais verde que a sua. Então, a sua vida não está bom, os seus desafios não estão bons, os seus títulos não estão bons, o seu trabalho não está bom, você está desanimando de tudo. Evagrio Pôntico, monge natural da Capadócia, do século III, ele diz o seguinte: o sol quase não se move.
Ele ficou 16 anos no deserto, tá? 16 anos no deserto para se encontrar com Deus, fora do conjunto das pessoas, para ter tempo de solitude, de contemplação, e aí ele registrou. O sol quase não se move, o dia parece ter 50 horas, o monge olha constantemente pela janela, anda lá fora, observa o sol para saber quanto tempo falta para a hora do jantar, surge uma antipatia pelo lugar, pela vida espiritual, uma antipatia pelo trabalho. O monge pensa até mesmo que o amor fugiu entre os irmãos e que não há ninguém para lhe dar algum incentivo. Ninguém se interessa por ele, nem Deus e nem as outras pessoas. Aqui ele está tratando de um dos efeitos da assédia, um dos efeitos dessa lentidão profana, resumida num não estou com vontade de nada. Eu não tenho vontade de nada. E é interessante pensar nessa ilustração do sol, porque outros pais do deserto vão chamar essa tentação da assédia de demônio do meio-dia. Inclusive tem um livro super famoso chamado Demônio do Meio-Dia, do Andrew Solomon, foi por muito tempo um best-seller no The New York Times, que trabalha essa questão da assédia. E por que o demônio do meio-dia? Imagine que você acorda bem cedo, o sol está nascendo, o sol ainda não nasceu. Então está naquele clima agradável para você tomar o seu café, para você se preparar para ir para o trabalho. Você toma um banho, sai na rua, vai em direção à empresa. O clima está fresquinho, chega, dá bom dia para as pessoas, começa a trabalhar. Nossa, de manhã eu estou rendendo, pastor, estou rendendo. Então você começa as suas atividades, daqui a pouco chega 11 horas da manhã. E aí 11 horas da manhã já está quente. 11 horas da manhã você olha para a janela, o sol está lá em cima, o cansaço chegou, você deu aquela desanimada. Aí você olha no relógio e fala, sério, são 11h05 ainda? Como assim? Não está na hora de relaxar, não está na hora de descansar, não está nem perto de começar a entardecer, mas você ainda tem coisas a fazer, só que você já perdeu o frescor da manhã. Você está desanimado porque você perdeu o frescor da manhã. Você está naquele calor intenso do sol do meio-dia. Essa é a imagem, obviamente, o monge está trabalhando aqui como uma metáfora da vida, onde muitas pessoas sentem essa tentação, ou até mesmo essa aflição da assédia, no que os psicólogos modernos começaram a chamar de crise da meia-idade. Olha só que interessante. A crise da meia-idade é um tipo de sintoma da assédia. E eu posso falar isso por experiência própria, né? Eu atingi 40 anos de idade. 40 anos, como é que está a minha vida? Onde está o sol da jornada da minha vida? Está aqui, ó, em cima da minha cabeça. Eu não posso mentir para mim mesmo que o frescor da juventude já foi. A força da adolescência já foi. Os desejos, os sonhos vibrantes da vida que está amanhecendo e parece que você tem todo o tempo do mundo, já foi. O sol está aqui. Por outro lado, o sol está aqui. Então, sabe aqueles frutos da sabedoria? Sabe aquela experiência de vida que te faz tão com palavras de discernimento, o descanso da velhice? Também não está acontecendo na minha vida, porque eu estou embaixo do sol. Então eu também não tenho essa sabedoria, eu não tenho essa experiência, eu não tenho esse tanto descanso, né? Então eu estou bem no meio. Tudo o que tinha para amanhecer, já amanheceu. Já amanheceu. E o descanso da velhice não chegou. Então eu estou bem no meio, eu já fui criança, hoje sou homem. Não dá mais para eu ficar querendo fazer coisa de criança, né? A gente até às vezes fica com vontade, né? Você olha uma criança mergulhando numa piscina de bolinha, né? Não sei quantos de vocês, mas eu nunca entrei numa piscina de bolinha. Não tinha isso na minha época, né? Só tinha lá no Parque da Mônica, né? Só se você fosse rico, você ia com a escola para o Parque da Mônica, né? Hoje piscina de bolinha tem em qualquer lugar. Mas eu, com 40 anos, vou entrar em piscina de bolinha? Não faz sentido. Se eu entrar, não vai fazer mais sentido. Vou entrar lá e ficar fazendo o quê? Jogando bolinha na minha cabeça. E tal. Já fui criança, hoje sou homem. Já fui adolescente, hoje não sou mais. Então, tempo de dormir tarde e acordar com energia, fazer um mochilão e andar, sei lá, pelas cordilheiras dos Andes, 7 dias sem parar, não dá mais. Não aguento mais.
O Davi está lá com o joelho todo quebrado, bichado. Daqui 15 dias já está jogando bola de novo. Vai eu machucar o joelho. Pronto, acabou. 8 meses, né? Então, questão física e biológica, os melhores dias já se foram. Daqui para frente é a dupla dinâmica artrite e artrose. O sol está bem aqui, não amanhece mais, só vai anoitecer. Tá, e porque eu estou bem no meio do dia, o perigo é desejar, olha o perigo, é desejar uma vida diferente da qual eu tenho hoje. Aí que mora o perigo. Eu começo a desejar uma outra vida e eu caio num desânimo total. Essa é a tentação. Por isso que muitas pessoas que entram na faixa dos 40 e 50, acham, olha só que interessante, acham que estão com depressão. Elas nunca tiveram depressão. Naquele momento elas acham, mas na verdade elas estão lutando contra o demônio do meio-dia, contra a assédio. Claro, tem gente que sofre e lida com a depressão, mas quem entra nessa faixa e se percebe deprimido, muito provavelmente não é depressão, é assédio. Você não tem mais tanta vontade, você não tem mais os sonhos da juventude, mas ao mesmo tempo você pega invejando os jovens ou as outras pessoas mais novas que você não quer mais orar. Você não tem mais alegria em servir. Eu servi lá atrás, pastor, sabe o que é? 20 anos atrás eu fui missionário, hoje eu não sou mais. Você acha que se arrependeu de algumas coisas que você fez ou que deixou de fazer e fica tentado a jogar tudo para o alto e falar assim, eu preciso recomeçar, como se eu tivesse 17 anos. E você não tem 17 anos. Aí você se vê numa lentidão profana. Você pode objetar dizendo, como assim, pastor, eu estou em lentidão profana? Como assim? Eu não sou preguiçoso, eu trabalho, e eu trabalho é muito. Pois bem, lembre-se que assédia é falta de cuidado, é não se importar no que se deve fazer. Por isso, a assédia pode muito bem ser mascarada, presta atenção, por uma vida agitada. A assédia pode ser mascarada por um workaholic. Uma pessoa pode tranquilamente trabalhar como um condenado, como uma condenada, e lutar contra a preguiça e ter ali desenvolvendo o demônio do meio-dia. Na verdade, ela mergulha no seu trabalho, ela mergulha nos seus afazeres, na sua ocupação, num excesso repetitivo que muitas vezes não tem nada de produtivo, ela só quer ficar ocupada. Wendy Wasserstein, conhecida por suas peças teatrais, ela escreveu também um livro sobre o pecado da preguiça, e ela disse o seguinte, será que esses indivíduos hiperocupados e superativos estão realmente criando algo novo? Eles são de alguma forma movidos por paixão? Eles têm uma nova visão para o seu governo, para a sua comunidade ou para si mesmos? Parece que o propósito deles é se manter tão ocupados, tão arraigados em suas vidas ativas, que seu espírito alcança um estado permanente de letargia. Isso é genial. Esse final é genial. Se ocupa tanto, se apressa tanto, que no final é um estado letárgico. É um estado preguiçoso. O excesso de trabalho pode, ironicamente, esconder uma preguiça, pois a quantidade impressionante de uma agenda cheia pode não exigir tanto esforço de nós quanto uma produtividade criativa, alegre, viva. Você não quer fazer algo vivo, alegre, criativo, você continua repetindo as mesmas coisas e vai enchendo sua agenda. Enchendo a sua agenda. Tem gente que enche sua agenda para não fazer o que deve ser feito. Aí prefere fazer uma outra coisa para não fazer o que deve ser feito. E enche com trabalho, sim, enche com uma reuniãozinha. Enche com uma videochamada, e por aí vai. Vamos ao conceito de procrastinar, a gente volta a esse conceito, que não é não fazer nada, mas fazer qualquer coisa menos do que você precisa fazer agora. Isso é preguiça, isso é lentidão profana. Vai ter com a formiga, que armazena as suas provisões no verão, e na época da colheita, ajunta o seu alimento. A formiga faz o que deve ser feito, ela entende a sua missão, e faz isso com uma calma graciosa, onde quando chega o período de férias, ela desfruta sem peso nenhum. Ela descansa, porque ela trabalhou na calma graciosa. Irmãos e irmãs, até aqui a gente percebe e viu que trabalhar de menos é preguiça. Trabalhar demais é preguiça disfarçada na falta de foco também. Como que a gente pode alinhar os nossos corações no ritmo de Jesus?
Porque Jesus veio com uma missão. Jesus trabalhou. Jesus pregou, Jesus ensinou, Jesus viajou. Jesus também fez pausas. Também descansou, também orou, também saiu da multidão, foi para o deserto. Como que a gente alinha isso num ritmo gracioso? Eu gosto de um teólogo chamado Henry Nouwen. Eu até ia trazer o livro O Caminhos do Coração aqui, mas no fim está lá na minha sala. Ele diz o seguinte: a nossa tarefa é ajudar as pessoas a se concentrarem no evento real, mas muitas vezes oculto da presença ativa de Deus em suas vidas. Quando ele está falando a nossa tarefa, ele está falando a nossa como cristãos, né? Servos de Jesus, incentivando uns aos outros, na presença ativa de Deus. Portanto, a questão que deve orientar toda atividade organizacional em uma comunidade, ou leia-se em uma igreja, por exemplo, não é como manter as pessoas ocupadas, não é qual o maior número de ministério que você serve. Nossa, eu sou muito mais cristão, porque eu sirvo no louvor, na mídia, no parquinho, na recepção e muito mais. Na verdade, é menos. É sobre impedi-las de estarem tão ocupadas a ponto de não conseguirem mais ouvir a voz de Deus que fala em silêncio. Que fala em silêncio. Agora a gente volta para o verso 7, à luz disso. Observe a formiga. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante. E ela trabalha de maneira excelente. Isso é demais. Ela não tem chefe. E por que ela trabalha de maneira excelente? Porque a formiga entendeu a sua missão. Ela sabe do seu chamado. Ela glorifica a Deus no seu dia a dia, na sua obra, no seu trabalho. Ela faz as coisas certas no tempo certo, ouvindo e sendo guiada por um direcionamento de Deus. Ela antecipa as necessidades futuras. Ela faz isso no verão, já pensando no inverno. Ela trabalha na estação certa. A estação certa para trabalhar, ela trabalha. A estação certa para descansar, ela descansa. Ela descansa quando é para descansar. A virtude dela não é estar ocupada. Ela não se orgulha de falar, olha, essa é a minha virtude, eu estou ocupada. Mas sim ter uma visão adequada que a motiva a ação. Essa é a grande virtude da formiga. Ter uma visão adequada que motiva a ação. Ela faz o que deve ser feito. A pressa nos impede de ouvir a voz de Deus. E quando somos engolidos por metas, tarefas, ocupações, e-mails, contas, um novo curso, às vezes você não contente com a sua vida ocupada, você faz o quê? Entra numa pós-graduação. Você não contente com toda a demanda, você vai fazer o quê? Você vai ser freelance no contraturno do seu trabalho. Você arranja alguma coisa para fazer. Porque essa sede de ocupação, de uma vida apressada e acelerada, será que isso é vida? Será que essa é a vida que Deus desenhou para nós? Será que eu estou fazendo todas essas atividades extras, ao invés de fazer a única coisa que eu devo fazer? Essa deve ser a nossa pergunta. Será que você está enchendo de atividade extra e esquecendo de fazer o que deve ser feito? O que é a vida real? A vida real é o próprio Cristo. A vida plena e abundante, sem pressa, é oferecida por Ele. A vida real está em ouvir a voz de Deus e você ser excelente no seu trabalho. Ouvir a voz de Deus e ser excelente na sua família. Ouvir o direcionamento de Deus e ser excelente na sua jornada, a jornada essa que é sua. Um propósito de Deus para você, que às vezes não é o mesmo propósito do seu coleguinha, que você fica comparando. Se ele tem 3 pós-graduações, eu quero ter 3 pós-graduações. Se ele tem 2 empregos, eu quero ter 2 empregos, e você vive numa comparação. Deus tem jornadas únicas para cada um de nós. Estar atento e ouvir a voz de Deus no ritmo que Jesus estabelece. Jesus fez pausas. Jesus parava tudo para orar em lugares silenciosos. Tem alguns trechos do Evangelho que são até engraçados, porque Jesus, sabendo que os discípulos ficavam buzinando na orelha dele, às vezes Jesus olhava para o lado assim, Pedro está ali, fazendo um negócio com peixe, Tiago e João estão ali, os demais estão mexendo com barco, acho que não tem ninguém me olhando, vou para o deserto. Nem avisava.
Aí depois eles ficavam todos desesperados. Iam atrás de Jesus, incomodar Jesus. Jesus estava o quê? Orando. E eles diziam, Jesus, está na hora. A gente tem que ir para outro lugar. A gente tem que sair da Judéia e ir para a Galileia. E Jesus tinha que falar, calma. Eu estou conversando com o Pai. Eu estou ouvindo a voz de Deus. Para saber de fato para onde eu vou, primeiro eu converso com o Pai. Jesus se afastava. Jesus orava. Jesus fazia pausas, e em João 8:29 ele diz o seguinte, aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Em tudo o que Jesus fazia e faz, ele buscava a orientação do Pai. E perceba que nem Jesus e nem o texto bíblico de Provérbios está, e nem eu aqui, estamos advogando uma vida ociosa. Eu não estou falando aqui que agora você não precisa trabalhar, Tipo, não é, o pastor não está falando isso, tá? Se você está ouvindo isso, essa não é a voz de Deus, com certeza, tá? Por quê? Porque Paulo está falando para mim, para você lá em 1 Coríntios, que pela graça de Deus sou o que sou e sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles. Trabalhei duro, me dediquei, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Trabalhou, mas trabalhou no ritmo da graça de Deus. Essa é a calma graciosa. Uma graça que possibilita um trabalho árduo, um trabalho de qualidade, e é a mesma graça que impede você de um trabalho excessivo e infrutífero, que faz só por fazer e não brilha a luz de Cristo Jesus onde Ele te colocou. Pois o trabalho, ele não se trata de esgotar nossas forças por Deus, mas cumprir com excelência a obra que Ele designou para nós hoje. É por isso que você trabalha, é por isso que você estuda, é por isso que você se dedica, é por isso que você tem uma rotina disciplinada, não para fazer mais para Deus, mas sim para viver em obediência a Ele. E para viver em obediência, primeiro você pergunta, Deus, é para fazer mais ou é para fazer aquilo que o Senhor está mandando? Isso é obediência. E aí Ele vai te direcionar, através da palavra, um caminho gracioso. Deus não quer o seu cansaço. Sabe o que Deus quer? A sua obediência. Não é sobre o cansaço, é sobre a obediência. Existe uma parábola antiga de 2 servos que queriam agradar ao rei, e o primeiro servo, ele acordava bem de manhã. Os dois acordavam de manhã para trabalhar, mas o primeiro ele saía disparado, como se fosse era uma comparação, E aí ele ia fazer o jardim, ele ia pintar o palácio, ele ia ajudar a construção de um muro, enquanto o outro, que acordava no mesmo horário, ele ia primeiro falar com o rei, e ter um tempo com o rei, todo dia, meio que tomava um café com o rei. E o outro que saía trabalhar, tá vendo aquele vagabundo lá, tal, sei lá o quê, ele não trabalha, eu tô aqui, já fazendo tudo, sem precisar mandar, mas sempre sem saber também o que era para ser feito, Então ele ia fazendo. Aí depois, ao final de 6 meses, o rei chamou os 2 servos e parabenizou o outro. E esse ficou indignado. Eu saí correndo e fazendo tudo pelo Senhor, e você está dando elogio agora a esse que ficava 1 hora todas as manhãs tomando um cafezinho com o Senhor no palácio? Como assim? Eu fiz muito mais. Aí o rei respondeu, de fato você fez muito mais, mas você fez um monte de coisa que eu não pedi para você fazer. Eu fiz um monte de coisa, você fez um monte de coisa que às vezes até atrapalhou. Você construiu um muro que não era para ser construído. Você mudou o jardim quando eu falei que não era para mudar. Mas como que eu iria saber? Pois bem, o seu colega aqui vinha e perguntava para mim antes, todas as manhãs, o que deveria ser feito. A gente pega essa parábola antiga e aplica nas nossas vidas em relação a Deus. A gente tem buscado toda manhã ouvir a voz de Deus para saber, Deus, o que o Senhor quer que eu faça nessa manhã, nesse dia, nessa semana, em obediência ao teu nome. Deus não quer o seu cansaço, Ele quer a sua obediência. É responder à graça de Jesus, permitindo ser moldado por Ele hoje, sendo um discípulo fiel dEle hoje, sendo como a formiga sábia, que trabalha diligentemente, sabendo que ela está trabalhando conforme a orientação de Deus. Quero concluir dizendo que talvez você tenha percebido, alguns de vocês, talvez se encontrem lutando contra o demônio do meio-dia, a assédia. O fato de que, assim como
eu, que passei dos 40, descobrimos que os anos do amanhecer já não os temos mais. A força passou, a juventude passou, a beleza passou, o melhor tempo para viajar passou, a certos tipos de viagem, né? O melhor tempo para casar, o melhor tempo para ter filhos, começar uma graduação, a coragem para pular de paraquedas, tudo isso passou, né? Eu também falava que eu ia pular de paraquedas. Hoje eu não pulo nem daqui para baixo. Já passou, já passou. Não vou fazer isso, não. A brilhante ideia de você platinar o seu cabelo já passou. Não dá para platinar o cabelo e pintar de verde com 50 anos, tá? Dá, né? Mas não sei se vai ficar legal, sabe? As coisas passam. E agora? Se com esses fatos você sente uma certa deprê no seu coração, sabe? Poxa, o pastor Laci falou tudo isso. O meu amanhecer já amanheceu, e amanheceu faz tempo. Agora só está anoitecendo. Parece que essas irmãs, artrite e artrose, convivem comigo diariamente. E agora? E aí você se sente mal, né? E no seu interior você está querendo fugir ou correr de um estado da vida. Então eu tenho 2 notícias para você e um remédio. 2 notícias e um remédio. A boa notícia é que esse sentimento não é depressão, tá? A má notícia é que isso é assédio. E muito provavelmente o seu coração esteja focado no tempo da vida humana. E por isso que você se sente mal assim. Você está assim, olhando só para o Cronos. Você está contabilizando que você tem aí seus 90, 100 anos de vida e só. E você não está percebendo o que acontece na eternidade e com aqueles que estão no reino de Deus. A assédia, eu volto ao conceito dela, é a falta de cuidado com a vida real. E a vida real não são as meras 8 ou 9 décadas da sua vida. A vida real é a vida eterna com Cristo Jesus que começa aqui agora, onde a mesma palavra de Deus que diz para os jovens aproveitarem os dias de sua juventude, porque tem coisa que só jovem pode fazer, é a mesma palavra que diz que os mais antigos, os anciãos e anciãs, são como árvores que ainda dão fruto na sua velhice. Então tem fruto da juventude e tem fruto da velhice para aqueles que estão dentro do reino de Deus. Então qual que é o remédio para a assédia? É Cristo Jesus. O remédio para a lentidão profana é olhar para a vida de Jesus. A vida de Jesus que disse sim para a vontade do Pai. A vida de Jesus que disse sim para ter tempo com seus amigos. A vida de Jesus que disse, sim, eu estou numa rota, mas eu vou parar para jantar com aquele pecador. Eu vou parar minha rota para estender a mão para aquele publicano, para aquela prostituta. A vida de Jesus que disse sim para a cruz, por um amor a Deus e amor a nós, para nos redimir e salvar. E nós sabemos que o que segurou Jesus na cruz não foram os pregos, mas sim o seu amor e obediência à vontade de Deus. O que está sustentando a sua vida hoje? A sua oração, ela é mais parecida com: Senhor, me abençoa no trabalho, me abençoa no meu curso, me abençoa no que eu estou fazendo e no que eu estou tentando reinar? Ou a sua oração é: Senhor, venha o teu reino na minha vida hoje. Usa-me e guia-me. O remédio para a lentidão profana, o remédio para a assédia é o amor de Cristo Jesus, que nos leva a uma vida produtiva, em que amamos a Deus acima de todas as coisas e permanecemos em bons relacionamentos. Eu acho interessante que os monges que foram para o deserto depois entenderam que não dá para viver em solitude para sempre. Solitude é um tempo que você sai e volta, porque o remédio para a assédia é você ter bons parceiros, irmãos e irmãs na fé, que caminham com você. Você não caminha sozinho, você caminha com outras pessoas. Ao invés de ficar pensando no tempo que passou, lá atrás, minha infância, minha juventude, ou no tempo futuro que ainda não chegou, que tal pensar no reino de Deus hoje? E descobrir a dádiva de você descansar nos propósitos de Deus para a sua vida agora. Descobrir em Jesus como você pode trabalhar agora, como descansar hoje,
como viver o reino de Deus e desfrutar de uma calma graciosa hoje. Pois o que você tem é o hoje. E sim, precisamos parar de fazer as coisas que não devem ser feitas para desfrutar da presença de Deus. Parar em silêncio e oração e ouvir os propósitos específicos de Deus para a sua vida. Isso é calma graciosa. E essa calma não é preguiça. Essa calma é obediência. A palavra final é: o que você fará hoje para estar na presença amorosa e na calma de Cristo Jesus? É uma análise que você vai fazer do seu coração, na certeza de que Deus irá te guiar a caminhos mais leves e graciosos. Lições práticas de vida para você levar para casa, né? Como que você vai tratar essa questão, tempo, assédia, vida apressada, sou pastor, um workaholic que está escondendo muitas coisas. Primeiro, combata a procrastinação. Diariamente, liste uma tarefa que foi adiada e faça no dia. Você sabe o que você adiou, vai e resolve. Vai e resolve. Tanto na área do trabalho, não adianta também hoje, que é domingo, você trabalhar. Aí não vale, tá? Porque aí você não está percebendo os ritmos da graça. Aí que eu não fiz a semana toda. Se lascou, meu irmão. Assume teus B.O. Mas hoje é dia do Senhor. O dia de estar aqui reunido com a igreja e desfrutar da sua família. Não é dia de você se preocupar com o trabalho, porque isso é idolatria. Então, a partir de amanhã, coloque a tarefa. O que adiou, faça no dia. Inclusive de atividades espirituais. A oração ficou para depois, coloque ela como prioridade. Tem um perdão que precisa ser verbalizado, faça hoje. Você tem deixado com a sua família tempo de qualidade sempre para depois, coloque o tempo de qualidade agora, no hoje. Essa é a primeira lição. A segunda lição: lute contra a assédia e redescubra o hoje de Deus. Você vai meditar no Salmo 90, verso 12, que é: ajuda-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Como assim contar os nossos dias? Né? Quantos anos eu tenho? O que significa com sabedoria? E aí você vai perguntar a Deus: o que o Senhor quer de mim hoje? Porque existe algo que Deus quer de você com 12 anos. E existe algo que Deus quer de você com 45. E existe um outro algo que Deus quer de você com 87. Você precisa perguntar todo dia. Todo dia. O que Deus quer de você hoje. E por fim, aprenda com a formiga. Seja sábio para trabalhar no tempo certo e descansar nos ritmos da graça. A verdadeira calma não é preguiça, tá? Não é preguiça. Se você se sente culpado por tirar férias, esquece isso, em nome de Jesus. A férias é necessário, é o Shabá, é o tempo de descanso para você descansar em Deus. E se você quer mascarar isso, colocando sempre um afazer, uma ocupação, você está bem longe do ritmo de Deus. Então aprenda com a formiga, trabalhe no tempo certo. Vai bater o ponto, vou trabalhar, vou me dedicar, vou ser a luz de Cristo Jesus aqui no meu trabalho. Mas a hora que eu sair da empresa, o meu tempo é com Deus, é com a minha família, é com o meu lazer, é descansando, é auxiliando as tarefas comuns e diárias do lar. Você sabe o ritmo que Deus tem para a sua vida. Aprenda com a formiga. Amém? Quero te convidar a se colocar em pé, nós vamos orar a Deus. Para aqueles que, feche os teus olhos, para aqueles que estão numa vida apressada, nós vamos pedir a calma graciosa. Para aqueles que lutam contra a procrastinação, ou com deixar para depois, assumir outras coisas, não saber lidar com os ritmos, a gente vai pedir para que Deus nos dê a direção e sabedoria, que a gente possa olhar para a formiga, que a gente possa olhar para Cristo Jesus, que estabelece um ritmo gracioso, e sermos sábios, sabendo que o hoje nos pertence, não nos preocupamos com o amanhã, porque o amanhã pertence a Deus, e Ele já tem cuidado de nós. Ó Deus, Pai de amor, muito obrigado, Deus, porque essa palavra de Provérbios, ela vem nos confrontar, ela vem modelar os nossos corações,
ela vem sim nos chamar em alguma instância, em algum nível de preguiçosos, pois muitas vezes a gente luta contra o pecado da assédia, muitas vezes somos tentados a achar que a grama do vizinho é sempre mais verde, que a vida do outro é sempre melhor. Somos muitas vezes ingratos de não perceber a Tua bênção, a Tua graça sobre as nossas famílias, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa jornada, e diante disso nós pedimos perdão, Pai. Perdão porque quando nós nos concentramos no reino deste mundo, nós perdemos a dimensão do que é viver no Teu reino, Pai. E viver no Teu reino é gracioso. Viver no Teu reino é desfrutar da paz. Viver no Teu reino é desfrutar da salvação, da redenção que há e está em Cristo Jesus. Nos ajuda, ó Deus, a vivermos nos ritmos livres e graciosos de Cristo Jesus. Que aqueles que estão cansados, aquelas que estão cansadas, aqueles que estão sobrecarregados em todas as áreas, seja ela espiritual, seja ela emocional, seja ela relacional, que todos esses, Pai, possam se render e entregar esses fardos a Cristo Jesus, pois quando nós aprendemos com Cristo, Ele carrega os nossos fardos e a jornada se torna leve. Ele não veio impor sobre nós o peso da religiosidade, mas Ele veio trazer sobre as nossas vidas a graça maravilhosa que vem do Senhor. Então queremos, ó Deus, Te obedecer, queremos ouvir a Tua doce voz, que nessa semana a gente estabeleça momentos de ouvir prioritariamente a Tua doce voz e fazermos a pergunta diante do Senhor: o que o Senhor quer de nós hoje? O que o Senhor quer de nós nessa semana? E assim a gente não viva cansado, mas a gente viva renovado pelo poder, pela força e pela maravilhosa graça de Cristo Jesus. E agora, irmãos e irmãs, ide em paz, e que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, que o amor incalculável de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações, a presença e o poder do Santo Espírito de Deus estejam com todos vocês, não somente nessa linda manhã, mas para todos sempre. Amém. Amém. Um ótimo domingo, que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem.